Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o jogo de ontem contra o Operário, Filipão e David, e será que os dois vão continuar no Cruzeiro para esse ano de 2021? O caso envolvendo o Tony Anderson e a maior cagada que o Cruzeiro fez nesses últimos anos, além de uma possível saída do atacante Sassá do Cruzeiro e o que tem de verdade nessa história. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre esse jogo de ontem contra o Operário. Partida que o Cruzeiro iniciou assim com uma certa pressão, porque precisava de ao menos um empate para garantir a sua permanência na Série B. Enfim, o jogo começou com nenhum desfalque pelo lado do Cruzeiro e a escalação já era bem aquela que estávamos esperando, inclusive igualzinha no que eu tinha passado no vídeo de ontem. E realmente nos primeiros 28 minutos de jogo, o Cruzeiro só ficou levando pressão, assistindo praticamente a equipe lá do Paraná jogar e pouco fez. Tendo assim algumas oportunidades no contra-ataque com o Ailton, mas tirando isso não teve nada demais e ficou mais ali levando pressão e exigindo algumas boas defesas do Fábio. E só teve ali aos 32 minutos quando o Rafael Sobis recebeu um ótimo lançamento e deu assim praticamente um balãozinho no goleiro e completou finalizando para o gol de cabeça. Sem dúvidas, mais um golaço que Rafael Sobis fez aqui pelo Cruzeiro, somando aquele lá contra o Brasil de Pelotas, sendo um dos mais bonitos até mesmo dessa última edição da Série B. Mas enfim. E esse que foi o 7º gol de Rafael Sobis nessa Série B e é agora o artilheiro do Cruzeiro isolado na competição, que antes estava assim, ele e o Manuel juntos com 6 gols marcados. E depois disso o Cruzeiro novamente assim, começou a retrancar o time, que já é bem de lei com o Filipão, principalmente quando está ganhando, e até que segurou bem até o término da primeira etapa. E já iniciou o segundo tempo, o Filipão assim, não fez nenhuma mudança e novamente o Operário continuou fazendo muita pressão e não demorou muito. O atacante do Operário ajeitou a bola, o meio-campista deles praticamente finalizou livre, finalizando com um chute bastante difícil para o Fábio defender, ainda mais porque desviou no Manuel, mas enfim. E ainda foi um grande erro por parte dos volantes, que sem dúvidas tinha que ter alguém ali para bloquear esse chute e não era o papel de um zagueiro ou algo do tipo. Depois do gol, o Cruzeiro se destabilizou totalmente, inclusive levou aquele gol de cabeça do Pedro Ken, mas o juiz disse que foi falta no Raul Cáceres, que ao menos na minha opinião foi sim, ele já estava com o braço em cima do ombro praticamente do paraguaio e ao menos na minha opinião foi falta. E até que foi muita sorte por parte do Cruzeiro, porque depois disso parece que a equipe assim teve um pouco mais de consciência e viu que poderia perder um jogo em 5 minutos caso tivesse muito desatento. Filipão ainda fez algumas mudanças, como por exemplo tirando o Giovani, e depois disso colocou o Jadson, que é um volante, jogando um pouco mais avançado. Que eu também não gostei dessa substituição, mas até que entendo o treinador, porque era assim, o Cruzeiro não tem mais o Regis, ou seja, praticamente não tem nenhuma opção de meia, tirando o Claudinho. E acho que até seria melhor colocar o jovem jogador, principalmente para um jogo como esse, que era importante sim a vitória. E a salvação do Cruzeiro foi novamente na reta final, quando o Manuel fez mais um excelente lançamento para o William Potker, que ele dominou no ombro praticamente e deu um chute de esquerda, tirando do goleiro adversário. Esse que foi assim seu 4º gol pelo Cruzeiro e todos esses que garantiu a vitória da Raposa. Mas a grande questão assim do William Potker é que ele faz um gol e também é suspenso, ou seja, não adianta praticamente nada. Mas é um atleta que, se o Cruzeiro tomar mais cuidado e também ter um pouco mais de responsabilidade dentro de campo, sem dúvidas pode ser peça fundamental para essa próxima temporada. E com esse resultado, o Cruzeiro atualmente está na 13ª colocação com 47 pontos. Posição assim bem vergonhosa por parte da Raposa, mas espero que pelo menos nessas últimas 2 rodadas, que irá enfrentar o Náutico e o Paraná, que é 2 equipes que já estão na parte de baixo da tabela, poderia sim vencer e terminar ao menos entre os 10 primeiros, para pelo menos aparecer na parte de cima da competição. E vocês, o que acharam desse jogo de ontem? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é sobre o Filipão e também o David.
onde nessa última quarta-feira o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu uma entrevista ao Globoesporte.com falando assim sobre o planejamento da Raposa para a próxima temporada. Enfim, ele afirmou ainda que já vem conversando com o Filipão e é bem provável que o treinador realmente continue para a próxima temporada. Ele afirmou ainda que ainda tem que conversar e resolver algumas coisas com o treinador, já que pareceu bastante incoerente porque ele falava assim que já tinha conversado com o Filipão e o Filipão nas coletivas de imprensa pós-jogo falava que não tinha conversado nada e que ainda tinha vários problemas a serem resolvidos. Enfim, o Cruzeiro que já está quitando algumas folhas salariais e é esse o maior fator que impede assim, de o Filipão afirmar a sua permanência para o ano de 2021. Isso porque ele está bastante irritado, porque foi prometido que não iria ter salários atrasados e tudo mais, e é totalmente o oposto do que estamos vendo atualmente. Outra coisa que pesa muito é em relação a reforços, já que Filipão só pôde contratar duas peças para esse time, que foi o Rafael Sobis e também o William Potker, que ambos os dois tiveram o aval do treinador, e até mesmo o Sérgio Santos Rodrigues estava falando sobre reforços. E sem dúvidas o Cruzeiro vai contratar ao menos mais 5 peças a pedido do treinador, mas não sei assim se vai ser um nível tão alto quanto ele estava acostumado a equipes anteriores. O Sérgio Santos Rodrigues ainda afirmou que o David vai seguir no Cruzeiro e que até o momento não chegou nenhuma proposta oficial para tirar o dirigente da Raposa. Notícia que até mesmo eu trouxe no vídeo de ontem, falando que o Santos demonstrou interesse na sua contratação após demitir um executivo, após demitir um membro da sua diretoria. Mas enfim, e vocês acham interessante o Filipão continuar no Cruzeiro para a próxima temporada ou acham que não fará tanta diferença assim? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é sobre o Tony Anderson, jogador que defendeu o Cruzeiro entre os anos de 2015 até 2018. Enfim, ele que atualmente está no Red Bull Brasil e até que teve uma boa temporada pela equipe paulista. Enfim, ele deu uma entrevista nessa última semana ao site da ESPN e eu achei importante trazer esse assunto à tona, já que foi um grande erro, ao menos na minha opinião, por parte da diretoria ter deixado um jogador tão promissor como é o caso de Tony Anderson sair por praticamente nada. Lembrando que ele foi envolvido naquela troca lá entre Cruzeiro e Grêmio, que o Cruzeiro recebeu somente o Edilson e teve que dar assim ainda o Alisson, e o Tony Anderson meio que foi uma moeda de troca que foi emprestado para a equipe gaúcha, mas tipo com uma multa rescisória abaixo do que R$1 milhão. Foi totalmente uma burrice da diretoria passada. E só para você ter uma ideia, o Grêmio vendeu ele para o Atlético Paranaense por um valor próximo de R$18 milhões. Lembrando que em 2018, pelo Grêmio, quando ele tinha apenas 19 anos de idade, disputou 34 jogos e marcou 5 gols. No ano passado, jogou outros 39 pelo Atlético Paranaense, marcou 4 gols e foi novamente vendido ao Bragantino. E ao menos assim, a cagada não foi maior, porque o Cruzeiro ainda tem os direitos de clube formador e até mesmo recentemente mudou essa lei de mecanismo de solidariedade, onde principalmente porque o Cruzeiro teve um jogador na base no Sub-15, Sub-17 e também o Sub-20, além de fazer sua estreia no profissional, sem dúvidas a cada venda ficará com no mínimo uns 5 a 7%, beleza? E pela Raposa, ele disputou 2 jogos como profissional lá em 2017, jogando em 2 jogos e inclusive marcou 1 gol. E eu nem assim lembrava que ele teve essas oportunidades, mas teve sim no Brasileirão, quando era uma equipe bastante mista, porque o Cruzeiro estava focando na Copa do Brasil. Mas enfim, e atualmente aos 23 anos de idade, ele disputou 16 jogos pelo Red Bull Brasil e inclusive marcou 1 gol, sendo um jogador que atua tanto na meia quanto na ponta direita e até que seria assim, pensando para o Cruzeiro atualmente, uma excelente opção caso tivesse mantido o jogador. E o último assunto desse vídeo é sobre o Sassá, jogador que nessa última quarta-feira tirou todas as suas fotos no Instagram pessoal que tinha a camisa do Cruzeiro ou algo do tipo. Enfim, isso já foi uma grande demonstração de que ele não está nada satisfeito aqui na Toca da Raposa e que a sua saída do clube é só uma questão de tempo. E até mesmo quando eu fiz aquela lista lá de dispensa, que caso você não tenha assistido, eu vou deixar o card para o vídeo aqui aparecendo agora, falei que o Sassá sem dúvidas deve sair do Cruzeiro, isso porque ele tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2021,
Ou seja, se o Cruzeiro e o atacante não chegar a um acordo, é bem provável que ele seja sim emprestado. E ele que voltou lá em meados de agosto, e até eu tinha uma grande expectativa, porque o Cruzeiro estava com péssimos atacantes, com o Marcelo Moreno não fazendo gol e tudo mais. Mas chegou aqui, disputou 11 jogos, não marcou nenhum gol ou contribuiu com alguma assistência, sendo novamente uma decepção. Também ainda tem aquela questão disciplinar, que o atacante de 27 anos de idade já passou por várias complicações ao longo de sua carreira, que sem dúvidas complica bastante para o lado do Cruzeiro, tanto para vender o jogador ou até mesmo emprestar ele para alguma outra equipe. E pelo Cruzeiro, ele já disputou no total 62 jogos e inclusive marcou 13 gols. Sendo um jogador ali que entrava mais no segundo tempo, tanto em 2017 até em 2019 que ele teve mais oportunidades, mas que nunca teve um grande protagonismo aqui dentro da Toca da Raposa. E olha que já teve bastante oportunidades para isso. E vocês acham que seria interessante o Cruzeiro manter o Sassá para esse ano de 2021? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.